viva a cultura, viva a leitura, viva o escrituramento, viva a reflexividade, viva a alfabetização, viva o letramento cultural. Vamos dar curso e prosseguir na leitura de trecho deste maravilhoso livro, O Porvir, Desafio das Linguagens do Século XXI, autor Pedro Demo, editora IBPEX. Vamos lá. Vamos lá. Conforme dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, cerca de 20% dos alunos na quarta série do ensino fundamental em língua portuguesa em 2003 não sabiam praticamente nada. Estavam no estágio muito crítico, subindo essa cifra para 30% no Nordeste. Apenas 3% dos alunos na oitava série tiveram um desempenho adequado em matemática. Tais dados, ainda que devam ser tomados com devida cautela, insinuam que não resolvemos sequer a primeira série do ensino fundamental. Esse baixo rendimento não pode ser debitado apenas à escola, aos professores, a funcionários e diretores, porque é resultado de um imbróglio imenso, histórico e persistente, que inclui também inúmeros fatores externos: a gestão do capitalismo pelas políticas neoliberalizantes, a pobreza das famílias, a insegurança alimentar, a extrema pobreza, a marginalização de grandes contingentes da população, a corrupção, sobre os quais a escola não tem influência. Por isso, é erro grosseiro culparmos a escola, pois ela também é parte de um sistema maior. Precisamos entender o contexto do funcionamento sistêmico da economia da sociedade para entendermos como é que a escola vem sendo atacada em termos de cada vez mais entubar desvantagens que acabam sendo derivadas das gestões das políticas econômicas do Estado Federal brasileiro. Precisamos entender que a escola faz parte de um contexto muito maior, que é o contexto da administração da política econômica do Estado. É a conversa do Banco Central, é a conversa do Tesouro Nacional, é a conversa da dívida pública, é a conversa da política monetária, é a conversa da taxa Selic do Banco Central, toda aquela conversa que a gente não quer fazer, que a gente acha muito dificultosa. É isso que falta para a gente compreender como é que a escola vem entubando desvantagens atrás de desvantagens, décadas após décadas, sendo o principal alvo dos contingenciamentos, dos cortes orçamentários, dos desfinanciamentos das políticas públicas do Estado Federal brasileiro. Ora, vamos pensar aqui. O Banco Central joga a taxa Selic lá nas alturas. Hoje, por exemplo, estamos com a segunda maior taxa básica de juros do mundo. Só estamos atrás apenas da Argentina, que nem é parâmetro de comparação para a economia brasileira. Segunda maior taxa básica de juros do mundo. Quer dizer que no Brasil as empresas estão com muita dificuldade para financiar o seu custo de produção e o seu capital de giro. Empresas que têm dificuldades para financiar a sua produção são empresas que tendem a demitir força de trabalho. E a gente sabe que quanto mais o desemprego aumenta, menos as famílias consomem. Isso quer dizer que é menos transações de compra e venda na sociedade, o que impacta diretamente a arrecadação tributária do Estado. Cai a arrecadação tributária, aí o Estado tem que fazer o quê? Um teto de gastos. Olha aí como entra o teto de gasto no contexto do funcionamento sistêmico da economia da sociedade brasileira. O teto de gasto veio à existência por conta de perdas da arrecadação tributária, porque a economia encolheu. Estamos há 9 anos com crise econômica severa, crise recessiva, depressiva praticamente. Ainda hoje, no momento presente, estamos funcionando com o desempenho da economia, funcionando abaixo do que éramos ao final de 2014. Isso é muito grave. Quem perde? A escola, a educação, que precisa ser financiada. É sobre esse contexto que
este texto vem trabalhar. Então vamos lá, vamos entender por que a escola não tem potência para alfabetizar. Não tem potência por quê? Porque é desfinanciada. Precisamos entender que a única conversa que importa é a conversa que tem que ver com dinheiro, a gestão do real, a gestão da nossa moeda nacional. É a conversa que a gente não quer fazer. Taxa de juros, taxa de câmbio, lucratividade das empresas do setor produtivo, inflação, salário mínimo, tributação, dívida pública federal. Tudo isso é o contexto que engloba a existência das nossas vidas. Vamos seguir aqui para a gente não perder o passo na leitura. Para atingir a alfabetização inicial, incluindo algo de alfabetismo, não cabe postular mais que a primeira série, tornando-se capitulação inaceitável, procrastinação inaceitável, arrastá-la pelas séries seguintes. Se perdeu o bonde da alfabetização na primeira série, perdeu o tempo de alfabetização da criança no momento certo. Isso traz prejuízos para o letramento que ocorrerá subsequentemente nas séries seguintes. Os dados aludidos do SAEB não se referem à primeira série, mas à quarta série. As crianças ficam quase 4 anos na escola e cerca de 1/5, cerca de 20% delas não sabe praticamente nada. Olha que triste. 1/5, 20% é muita coisa. Segundo, não se resolvendo a alfabetização na primeira série, até certo ponto está perdida a causa da escolarização qualitativa. O significado estratégico do bom êxito na primeira série é incalculável, tornando-se a referência mais sensível de todo o sucesso posterior. Tudo o que acontece subsequentemente à primeira série vai ser afetado se a alfabetização não vier no tempo certo à primeira série. Estou lembrando das minhas tias, Marilene, Lúcia, Lucinha, Maria Eunice, Estela, Nívia. As minhas tias, minha honra, presto minha honra às minhas tias que me alfabetizaram. Pago todos os tributos às minhas tias que primaram pelo meu desenvolvimento intelectual no tempo certo. Nesse sentido, não haveria professor mais decisivo do que o alfabetizador, que teria de receber os cuidados mais sistemáticos, inclusive remuneração diferenciada. Quando estivermos preparados intelectualmente, enquanto sociedade, para conversarmos sobre isso daqui, aí sim a gente evoluirá de modo sobremaneiramente elevado e isso tem de se acelerar. Já passou o tempo de discutirmos seriamente sobre isso daqui. Quando é que a União Federal vai tomar as rédeas de uma remuneração diferenciada, principalmente para os alfabetizadores, os pedagogos? Em nossa realidade, ainda estamos por inventar o alfabetizador acima de qualquer suspeita, que, em vez de se perder em diatribes e contendas fúteis, como a guerra em torno de métodos e ciclos, saiba dar conta do recado, resolvendo a alfabetização inicial já na primeira série. Mas, para tanto, precisa-se de remuneração adequada e de qualidade. O aluno que se alfabetiza adequadamente nessa primeira série tem condições favoráveis de passar pelas 8 séries, uma a uma, com aprendizagem pertinente. Escola pública, o melhor investimento a se fazer no Brasil. Precisamos dar centralidade a essa conversa. Senão, e do contrário, perderemos mais esta década. Se não fizermos investimentos substanciais em educação, investimento público para acelerar os processos de letramento cultural na sociedade brasileira, chegaremos a 2030 com 50 anos de estagnação econômica, 3 décadas perdidas, uma quase perdida e uma de baixo crescimento. Precisamos mudar a rota da direção do nosso desenvolvimento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado ao professor
Pedro Demo, por nos proporcionar esta obra de Deus. Muito obrigado.